Bolsonaro inelegível, começa a guerra na extrema-direita. O ex-presidente e os filhos são contra a reforma tributária. O governador de São Paulo defende a medida e é hostilizado pelos bolsonaristas. O esforço do governo para consolidar a agenda econômica ainda esbarra na chantagem do Centrão. Pesquisa mostra que cresceu a popularidade de Lula e a aprovação das Forças Armadas nunca foi tão baixa no país. O Brasil perde um gênio do teatro, Zé Celso Martinez. Eu sou Rodrigo Viana e o Tempero da Notícia está começando agora. Rei morto, rei posto, é o que diz o ditado, né? Mas no bolsonarismo não é bem assim. O ex-presidente Jair Bolsonaro ficou inelegível na votação do TSE e então começou a disputa acirrada para ver quem é que vai ficar com esse eleitorado de extrema-direita que é forte no Brasil, foi cultivado, né, pela Lava Jato, pelo próprio Bolsonaro. Existe uma grande torcida na imprensa tradicional, em setores empresariais, para que esse lugar seja ocupado pelo governador de São Paulo, Tarcísio, que foi ministro do Bolsonaro, tem origem militar, é um homem de direita. Bom, só que essa semana os dois se bicaram. O que aconteceu? O Tarcísio de Freitas foi a Brasília para articular a reforma tributária chamado pelo Lula e pelo Haddad. O Haddad fez um grande esforço de articulação para aprovar a reforma tributária, que é uma proposta do governo Lula, que há 30 anos está em debate no Congresso e não anda. E aí havia certa oposição dos governadores. O Haddad, muito habilidoso, conversou com deputados, conversou com gente da oposição, gente do Centrão, e chamou o Tarcísio para conversar. E acertaram, negociaram. O governador de São Paulo, bolsonarista, ficou a favor da reforma tributária. Bom, aí houve um evento em Brasília dos bolsonaristas raiz, aquela turma extremista, para dizer que não iam votar, que isso era coisa do PT, que essa reforma vai implantar o comunismo no Brasil, aquelas loucuras do bolsonarismo. O Tarcísio, que quer ficar bem com essa gente, porque ele precisa dessa base de direita, foi à reunião. E aí, o Bolsonaro falou contra a reforma tributária e o Tarcísio tentou defender o ponto de vista dele. Vamos ver o que aconteceu. O Bolsonaro interrompeu o governador de São Paulo, ficou muito irritado, houve ataques. O Tarcísio foi hostilizado pelos bolsonaristas. Vamos assistir. É um pouco do que eu estava tentando explicar. Nós não podemos perder a narrativa. Eu acho que a direita não pode perder a narrativa de ser favorável a uma reforma tributária. Porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada e quem aprovou? Mas se muito povo, nós vamos ficar do lado da esquerda não tem voto. Gente, Se é muito voto, você deixou o governador falar, a grande questão é construir um bom texto. Pessoal, se o PL estiver unido, não aprova nada. Isso aí, presidente. Boa, presidente. Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui. Eu não estou aqui defendendo votação no dia de hoje, não. Aê! Eu estou tentando explicar. o nome do senhor ontem, lá É isso mesmo. vários republicanos todinho apoiassem a aprovação hoje, então a gente precisa do senhor. Deixa eu tentar explicar, por favor. É isso, O Partido Liberal, que é o partido do Bolsonaro, decidiu ficar oficialmente contra a reforma tributária. Acharam que iam mobilizar as bases com esse discurso. Só que sindicalistas, empresários, setores variados da política, o governo Lula, conseguiu organizar a base no Congresso e aprovou por larga margem a reforma tributária. Mais de 380 votos. O bolsonarismo ficou isolado, o tamanho dele, pouco mais de 100 votos no Congresso Nacional. Até de dentro do PL vieram votos a favor
da reforma tributária. Só para lembrar, o Tarcísio é de um outro partido, é do Republicanos. Ele é bolsonarista, mas é desse partido Republicanos, que é ligado à Igreja Universal e que negociou para aprovar também a reforma tributária. O bolsonarismo mostrou o tamanho dele no Congresso. 100 votos, um pouquinho mais. Do lado da reforma tributária ficaram os apoiadores de Lula e o centrão do Arthur Lira. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Bom, essa derrota do Bolsonaro e essa divisão na extrema-direita entre bolsonaristas e a turma do Tarcísio, quer dizer então que a extrema-direita perdeu força? Não. E a gente observa isso com uma pesquisa que saiu nesta semana. Pesquisa Atlas. Tem vários itens importantes. Bom, primeiro, a popularidade do Lula melhorou mais um pouco. Não é assim uma popularidade estrondosa, mas são dados interessantes. Olha, de abril, que era a última pesquisa, para agora, a popularidade do presidente subiu de 50% para 53%. Mas a desaprovação ainda é alta, 46%. Então a gente tem 53 aprovam e 46 desaprovam o presidente. Bom, e o governo? A avaliação do governo. Ótimo, bom, 43. Ruim, péssimo, 40. Então vocês reparam que o Lula está com saldo positivo, mas por uma margem pequena. Isso é rescaldo ainda da eleição, do acirramento que houve no Brasil. Em outras eleições era diferente. Quando o Lula ganhou do PSDB 2 vezes, a Dilma também, passada a eleição, havia uma expectativa positiva, o país se normalizava. Agora, o bolsonarismo continua acirrando nas redes com esse discurso amalucado e o Lula está em vantagem, está conseguindo manter e até aumentar um pouquinho a popularidade, mas não é nada tão otimista assim, né? É muito parecido ainda com o que nós tivemos na eleição, um país dividido. Bom, e sobre o Bolsonaro, o que a pesquisa mostrou? A mesma pesquisa Atlas. Perguntaram, você concorda ou discorda do TSE ter tornado o Bolsonaro inelegível? 51,8% concordam com a decisão e 44% discordam. De novo, é uma margem pequena, sempre desfavorável ao Bolsonaro. Isso que é importante observar. Então nós temos um cenário levemente favorável ao Lula, mas depende muito da economia, do que vai acontecer na economia. Por isso que a reforma tributária era tão estratégica. É mais um sinal positivo para que empresários de fora invistam, para que o empresário brasileiro tire o dinheiro do banco e ponha nos investimentos, para que a economia volte a girar. O que a pesquisa mostra em relação à economia? Vamos lá. 37% das pessoas dizem que a situação das famílias, né, da sua família, está ruim. Só 27% acham que está boa. Então tem um saldo aí, as pessoas não estão gostando do que estão vendo, mas estão esperançosas. Quase 50% dos entrevistados dizem assim, ó, em 6 meses vai melhorar. Então, ao mesmo tempo que tem esperança, tem uma pressão sobre o Lula. Tem que dar certo em 6 meses. Até o começo do ano que vem, primeiro semestre de 2024, é aí o tempo que as pessoas estão dando para a situação melhorar. Tem sinais bons vindo dos investimentos também, já. Independentemente da reforma tributária que foi aprovada e que ainda tem que passar pelo Senado. Ainda vai demorar aí algum tempo no segundo semestre. Bom, uma montadora internacional importante, a Volkswagen, instalada no Brasil há muitos anos, anunciou um grande plano de investimentos no país, mostrando que está apostando na recuperação da economia e do poder de compra do brasileiro. E os chineses vão mesmo ficar com a fábrica que era da Ford na Bahia e que vai passar a produzir carros elétricos. Então é uma mudança. Capital chinês chegando com peso, ocupando uma fábrica que tinha sido abandonada pela Ford norte-americana. Bom, então os nós estão se desfazendo, os sinais são bons, mas a gente ainda tem um sinal amarelo aí em relação à popularidade e à economia que tem que deslanchar. Para completar o papel do centrão, o Arthur Lira ajudou na aprovação da reforma tributária, mas o centrão que ele comanda no Congresso está chantageando ainda o governo. Quer mais emendas, quer mais cargos. O Lula prometeu entregar o Ministério do Turismo para o centrão, né?
E eles falaram, não, a gente quer o Ministério e quer também a Embratur, que tem investimento, tem dinheiro para investir em turismo. E o Lula aí está ainda, né, esticando a corda para ver até onde dá para levar o Centrão. Então tem uma chantagem ainda no Congresso. O Centrão votou pela reforma tributária, até porque interessa também aos empresários, mas mantém a chantagem, mantém o Lula ali numa situação de negociar o tempo todo. Não é fácil, o presidente tem experiência nisso tudo e vai conduzindo o país com essa margem estreita, mas até agora com resultados que a gente pode dizer positivos, tanto na economia quanto na política. Quem vai para a panela de pressão essa semana são as Forças Armadas. A mesma pesquisa Atlas, que a gente citou no começo do programa, mostrou que se de um lado o Lula teve um crescimento na popularidade, de outro, as Forças Armadas estão entre as instituições do Brasil com pior avaliação da população. As Forças Armadas, durante muitos anos, antes do bolsonarismo, estiveram lá no alto, né? Polícia Federal, Forças Armadas, aquela coisa da ordem, né? Eram bem avaliadas. Aí se meteram com o bolsonarismo, ajudaram a construir o bolsonarismo, se misturaram com corrupção, com a má administração, inclusive na pandemia, com a morte de milhares de brasileiros, e eram militares que estavam ali na administração do Ministério da Saúde, e o resultado está aqui na pesquisa. Olha, depois do desastre bolsonarista, quando se pergunta para as pessoas, você confia ou não confia nas instituições? As Forças Armadas só estão na frente do Congresso Nacional. Em relação aos militares, o resultado é 36% confiam e 48% não confiam. Então, está uma popularidade baixa, não é? Muito atrás da Polícia Federal, das polícias estaduais, da Igreja Católica e do próprio governo federal. Então, houve esse descolamento. No fim da ditadura militar tinha acontecido a mesma coisa. Ficaram desmoralizados, foram administradores ruins da economia, da política, corrupção. Aí lentamente foram recuperando a imagem, porque ficaram nos quartéis cuidando da vida militar. Voltaram para a política e de novo estão no chão. E olha que nem chegaram ainda às responsabilizações devidas pelo que aconteceu no 8 de janeiro. Vai ter militar ali também que vai ser punido. Então esta imagem ainda vai piorar mais. E é bom, tem que pagar esse preço mesmo. Tem que voltar para os quartéis e parar de perturbar a vida do Brasil, as Forças Armadas na panela de pressão. Nosso cafezinho super especial esta semana é uma homenagem a um gênio do teatro brasileiro, Zé Celso Martinez, que morreu de forma trágica depois de um incêndio no apartamento dele em São Paulo. Bom, o Zé Celso foi um dos fundadores do Teatro Oficina, ainda nos anos 60, ao lado de outros nomes também importantes, como Renato Borg, Amir Haddad, Etty Fraser. Bom, lá naquela época, fizeram uma montagem histórica do Rei da Vela, texto de Oswald de Andrade, que, portanto, retomava a melhor tradição do modernismo brasileiro. Era uma tentativa de realmente mudar o teatro brasileiro, que ficava então menos formal, menos formalista. Era uma espécie de tropicalismo no palco. A gente tem várias imagens do Zé Celso, diretor, e ele também atuava, né? Além do Rei da Vela, que marcou época, a encenação de Roda Viva foi importante como resistência à ditadura militar. Naquela época, o comando de caça aos comunistas, o CCC, a extrema-direita da época, invadiu o teatro, bateu nos artistas, quebrou o cenário. Então o Zé Celso teve esse caráter também de resistência democrática numa época importante. Com o fim da ditadura, ele mantém o Teatro Oficina, e aí num prédio histórico, no bairro da Bela Vista, no Bexiga, né, em São Paulo, e com um embate permanente também com o Silvio Santos, que era o vizinho ali. E o Zé Celso a vida inteira brigou para que o Silvio Santos doasse a área em torno do teatro, para que ali se fizesse uma grande praça e o teatro pudesse ir para a rua, né?
As encenações no Oficina tinham sempre esse caráter de interação entre o público e quem estava no palco. Havia essa interação. Então ele foi um renovador do teatro brasileiro. Ele fez cinema, fez política, no sentido amplo, marcou a cultura brasileira. Um mês antes de morrer, o último grande ato do Zé Celso foi casar. Na verdade, ele oficializou o casamento com o companheiro dele de quase 40 anos, Marcelo Drummond, também ator, né, artista. Eles fizeram um casamento com a presença de muitos convidados ilustres, né? Um mês depois, o Zé Celso acabou falecendo nesse incêndio, nessa tragédia, mas deixa uma obra fortíssima, marcante, tanto na ditadura como na democracia, resistência e criatividade. Viva o Zé Celso! E as pessoas foram para o teatro. É impossível falar dele só com tristeza. A gente tem tristeza pela partida, mas tem também a alegria, a criatividade, um cafezinho para esse grande artista, grande nome da cultura brasileira, Zé Celso Martinez.